Olá, professores. Espero que todos estejam bem, descansados e que tenhamos um ótimo segundo semestre. A ênfase na nossa TPC dessa semana é referente a projetos e pesquisas. Nós, professores e estudantes, estamos sempre engajados em algum tipo de projeto ou pesquisa. Faremos aqui uma explanação sobre as organizações e estrutura de um projeto e pesquisa, promovidos aqui pelas unidades escolares, em um processo investigativo. Vamos apresentar agora modelos de projeto e pesquisa. Segue a estrutura e uma organização desse projeto ou pesquisa. Eu não vou ficar mencionando todos os pontos, como é um vídeo, vocês podem pausar e observar os principais pontos que devem constar nesse projeto ou pesquisa. Cabe ressaltar que quando a gente apresenta essa proposta do projeto ou pesquisa, é importante que pensamos na contrapartida social, o item 8. O que seria uma contrapartida social? São voltadas para gerar um impacto positivo na sociedade, sendo esse um dos principais motivos de um projeto de pesquisa, principalmente investigativo. Importante mencionar a diferença ou a associação entre método científico e método de engenharia. Qual a diferença entre esses métodos? Bom, a diferença entre os métodos científico e de engenharia, o método científico, ele orienta a natureza e as atividades humanas. Como diz aqui a palavra, a questão mais científica. O método de engenharia é mais a mão na massa mesmo, né? Só que eu preciso utilizar esse método científico para chegar nessa mão na massa, então um está associado ao outro. Sendo assim, aqui vão algumas dicas para a orientação do seu projeto pesquisa. O projeto poderá ser original e demonstrar criatividade na questão que vai ser tratada. Ou seja, a originalidade ela é muito importante no seu projeto e pesquisa. Porém, se não for original, mas se tiver uma análise dos dados que serão obtidos e que apresentem uma solução bem criativa, ótimo! Para complementar a minha fala referente a projetos e pesquisas, nessa questão investigativa, eu passo a palavra para a PCNP Liselena, que irá complementar e estruturar ainda mais a nossa formação. Obrigado, até mais. Obrigada, professor Jaime. Então, dando continuidade, ao que ele falou, as diferenças de projeto, pesquisa, método de engenharia e científico. Então, como realizar um projeto investigativo? Então tá lá, o ensino e aprendizagem pela investigação. Então o que é uma investigação? Geralmente ela pressupõe observação, análise de evidência, proposição de hipóteses, da definição de um problema, a resolução de um problema, a experimentação e o principal, a construção de modelos, Tanto também, e pode ter outros processos, outros métodos também, mas isso praticamente compõe uma investigação. E qual é a importância dessa alfabetização científica, também chamada investigação, alfabetização científica? A gente o quê? Ela observa o mundo em sua volta, E principalmente fazer boas perguntas. Tem uma análise das situações, você identifica os problemas e planeja essa investigação. Também pode propor hipóteses, claro, e propor soluções e explicar todos esses fenômenos. Então, concluindo, temos que fazer boas perguntas. O projeto ele não precisa ser inédito. Ele pode ser, assim, já ter um projeto pronto. Mas esse projeto pronto, se você analisar, se você fizer boas perguntas, você pode tornar ele investigativo. Claro que quando a gente vai fazer algum projeto, pode acontecer um erro. Sim, o erro é uma parte importante, na construção do saber e não deve ser tratado de forma excludente, uma vez que pode atuar como uma fonte rica de informações para a compreensão do conhecimento. Então, por exemplo, eu vou errar, eu vou fazer uma experiência, um projeto, uma pesquisa, eu vou errar, eu vou abandonar? Não, o erro faz parte. De repente, o que nós erramos, o que está no erro, pode ser também uma forma de a gente compreender uma outra solução, de repente. E tem a experiência tradicional e tem uma experiência investigativa. Alguém sabe a diferença das duas? Por exemplo, uma atividade experimental tradicional, que está aqui nesse esquema, que eu vou ler para vocês assim para ficar um pouquinho melhor.
Então, atividade experimental tradicional. Demonstrações de fenômenos, ela tem ilustrações, verificação e comprovação da teoria. Aí qual é o papel do professor? Só fornece o problema, dá os procedimentos e as explicações. E o papel do aluno, né, o papel do estudante? Então, fazer o que o professor determina, né, seguindo o roteiro, tipo uma receita, e geralmente conhece de antemão os resultados que serão obtidos, limitando seu relato de dados. Lembra? Então, tá lá. A tradicional, eu já sei o que vai acontecer, eu só vou realizar essa experiência para chegar realmente naquele resultado que o meu professor propõe ou que aquela experiência me demonstra aquele determinado resultado. Já uma atividade experimental investigativa, qual é o principal papel do professor, né? Ele propõe um problema, ele promove uma oportunidade de reflexão, lembra? As boas perguntas, estabelece um método, principalmente o quê? Um trabalho colaborativo. E o papel do aluno, o papel do estudante? É tomar a consciência das suas ações. Ele propõe uma explicação, ele mesmo tenta formular e testar a sua hipótese e elabora seus próprios experimentos, ou seja, olha que legal, o papel protagonistas dos estudantes. Então, isso é uma diferença de uma atividade experimental e de investigativa. E quando a gente faz um projeto, a gente faz uma pesquisa, por exemplo, a gente tem que ter uma meta, não tem? Então, qual é a meta do seu projeto? Ela vai estar no tempo previsto, né, para uma apresentação? Esse projeto, essa pesquisa, ela apresenta um grau muito superior ou muito esperado para o nível de formação do seu estudante? Né? As conclusões, por exemplo, elas serão baseadas nos procedimentos do seu projeto de pesquisa ou em outras situações? O estudante conhece outras soluções ou teorias do projeto escolhido? Tem também conhecimentos de publicações científicas no assunto, por exemplo, ou não? Ou aquele exemplo que eu dei, eu vou pegar um projeto que já existe e tentar melhorá-lo, ou eu tenho conhecimento de outras publicações científicas no assunto que eu possa tentar criar um outro projeto, uma outra inovação. Os estudantes também, eles irão usar tecnologia para o projeto? De repente não precisa de uma tecnologia tão avançada. O projeto de pesquisa será realizado em, por exemplo, locais adequados, né, principalmente nesse tempo ainda de pandemia? Irá ter alguma parceria com outras instituições, alguma ONG, uma universidade, ou será individual? E também esse projeto de pesquisa, ele irá desenvolver equipamentos, ferramentas ou programas de computador, por exemplo. Lembra do método de engenharia que o PCNP já me falou? E por fim, né, no seu projeto, o estudante o quê? Principalmente, o projeto deverá ser claro, ser objetivo, né, para apresentar os dados e conclusões. E esses dados, bem como os resultados do projeto, precisam estar bem alinhados, certo, gente? Então aqui eu foi só um exemplo, né, de como realizar uma pesquisa, apenas uma sugestão. E agora eu passo a palavra para minha amiga PCNP Cássia. Até mais, gente. Bom estar com vocês. Olá, professores. Espero que todos estejam bem. Conversaremos agora sobre como fazer uma pesquisa. Lembrando que para fazermos uma pesquisa, grande parte das vezes, na maioria das vezes, esse trabalho ele é um trabalho interdisciplinar. Por quê? Porque ele envolve vários componentes curriculares. A pesquisa, ela oportuniza o protagonismo tanto para os estudantes quanto para os professores. Lembremos também que a pesquisa, ela referenda um contínuo aprender, ou seja, apresenta claramente o propósito do trabalho, apresentando justificativa plausível que leva o autor, o estudante, a escolher, ou seja, a vislumbrar determinado tema, explicitando assim a relevância do contexto ao qual ele está inserido, contexto escolar, um contexto da comunidade, ou de repente até alguma pesquisa que envolva um contexto mais amplo, um contexto de sociedade. Devemos lembrar, enquanto educadores, né, é muito importante nós nos atermos, que a pesquisa ela é uma declaração, né, uma indagação específica aonde o estudante, né, o nosso autor, aí, o nosso protagonista, ele aborda
vários aspectos em relação ao tema da sua pesquisa. O trabalho com pesquisas, né, ele aguça, ele estimula o desenvolvimento do exercício da curiosidade. E esse exercício da curiosidade, ele favorece a proposição de desafios cognitivos. É importante que o professor, né, que o docente, ele conduza, ele norteie o trabalho do estudante na problematização dos aspectos correlacionados entre a realidade viva e o tema do estudo em questão. Essa valorização do processo de pesquisa, essas iniciativas, né, pelo viés aí da perspectiva do estudo, ele leva o estudante a desenvolver o seu protagonismo e, consequentemente, a colocar a mão na massa. É importante também destacarmos o desenvolvimento do letramento científico, né? O que vem a ser esse letramento científico? O letramento científico, ele norteará a capacidade de compreender dos estudantes, de interpretar a própria realidade e ainda fomentar, formular ideias científicas usando diversas explicações a partir dos resultados encontrados. Lembramos que para alguns teóricos, para algumas literaturas, letramento científico e alfabetização científica, como bem já diz a PCNP Lisilena no início da sua apresentação, reverberam para o mesmo campo de compreensão. Por que devo ter uma boa pergunta, né? Como que a gente deve conduzir o entendimento, o direcionamento dessas boas perguntas dentro de um processo de investigação? Por quê? Os estudantes, eles devem entender, primeiro, o que é desejado, o que é almejado, a partir de o que eu quero desenvolver, né? Quais serão os meus questionamentos, quais serão as minhas perguntas. E é muito importante nesta etapa também, o professor explicar e explicitar aos estudantes as etapas do processo de pesquisa, né, que elas estão vinculadas ao estudo. Não são coisas separadas, não são coisas distintas, mas são etapas que se correlacionam, que se complementam. Ou seja, dado o contexto, dada a problemática, o que é que pode ser melhorado? Eu tenho um problema e o que é que pode ser melhorado? Então, essas boas perguntas, esse processo de elaboração, ela visa, né, sugerir para o estudante a complexificação do problema. Ou seja, dividindo o problema em menores partes e contemplando as análises, as variações, outras reflexões e também outras contextualizações que possam vislumbrar esse problema. As orientações também, né, quanto à importância do processo e de revisão do projeto de pesquisa, são fundamentais, porque elas trazem consistência, elas trazem relevância para o tema do estudante em questão. Eu aproveitei para trazer aqui para nós os próximos, agora em agosto, né, no material Aprender Sempre, no volume 3, dentro das sequências de atividades da 1 até a 4ª, a sequência de atividade, nós temos algumas sugestões de estratégias pedagógicas para aprendizagem ativa em língua portuguesa. Então, como eu disse no início, né, o projeto de pesquisa, de investigação, ele vem a ser um projeto interdisciplinar. E a área de língua portuguesa, na verdade, a área de linguagens, ela pode ajudar e muito a favorecer o aprendizado ativo dessa pesquisa e desta investigação. Este infográfico que nós temos aqui aborda o material Aprender Sempre, de língua portuguesa, volume 3, das sequências de atividades da 1 a 4. Então, o que nós vamos trabalhar agora na sequência, o que estamos trabalhando agora, na verdade, na sequência de atividades 1, por exemplo, já foi abordado no material Aprender Sempre de Ciências da Natureza, no primeiro volume.
Então é muito interessante esse alinhamento entre as áreas, né? Porque a gente pode perceber que essas estratégias, elas podem ser utilizadas não somente na área de linguagens, mas em todas as áreas, em todos os componentes curriculares. Pois essas estratégias, né, elas desenvolvem, favorecem a autonomia, o protagonismo do estudante, a inter-relação entre os componentes curriculares, o processo de colaboração entre os estudantes, alinha a criatividade do estudante e também privilegia a significação e a comunicação entre os temas de estudo em questão. Lembramos, né, é muito importante que nós façamos algumas reflexões quanto às características das perguntas. O que é que tem que ter algumas perguntas para nortear o nosso trabalho investigativo? As perguntas, elas têm que ser simples, objetivas, elas têm que ser respondível, ou seja, passível de realização, originais e atrativas, né? Então, tanto os professores quanto os estudantes precisam acreditar que a realidade que a gente vivencia, né, essa realidade aí vivenciada no contexto da escola, no contexto da comunidade escolar ou no contexto mais amplo de uma sociedade, ela pode ser modificada e ela pode ser modificada em prol do bem comum. Aqui podemos perceber neste infográfico a importância de um plano de aula dentro do projeto de pesquisa. Por quê? Porque ele deve ser proposto de forma a contemplar os domínios cognitivos, englobando a aquisição dos conhecimentos, as competências e as atitudes. Atitudes essas que vão fortalecer o planejamento e a construção dos saberes dentro do processo aí de ensino e de aprendizagem. Conversaremos agora um pouquinho sobre uma metodologia de ensino denominada Arco de Mangueres, ou de Mangueres, como está presente aqui no nosso infográfico, pois algumas literaturas apresentam divergência quanto a estas nomenclaturas, né? Lembrando que não é mais alguma coisa nova que o professor deve aplicar em suas aulas. Na verdade, nós já realizamos isso enquanto professores, enquanto pesquisadores, enquanto propositores de investigação aos nossos estudantes. É uma sistematização, esse Arco de Mangueres, ele é uma sistematização conceitual daquilo que a gente já realiza aí no processo de ensino e aprendizagem. A metodologia da problematização com o Arco de Mangueres, ela tem como ponto de partida a realidade observada por vários ângulos, pois ela permite, né, ao estudante, ao autor, ao pesquisador extrair e identificar os problemas existentes na escola, na nossa comunidade. Conversando passo a passo agora, dentro das etapas aí do Arco de Mangueres, a gente pode falar um pouquinho de novo sobre a observação da realidade. Agora nós passaremos etapa por etapa, conversando um pouquinho sobre essas etapas. Então, no primeiro passo, diante aí da observação da realidade, além de discutir um determinado aspecto dessa realidade pessoal ou social deste estudante, dos estudantes no caso, a gente também tem aí a pesquisa como um campo de investigação e os alunos mais atentos à própria realidade. Já na segunda etapa, quando nós estamos nos remetendo aos pontos-chave, ou seja, a definição dos pontos, o que é mais importante, o que é que realmente deve ser observado nesta realidade, como é que nós iniciaremos essas discussões, sobre quais fatos correlacionados nós verificaremos o ponto de atenção, o problema que nós investigaremos. Na terceira etapa, chamada também de teorização, a análise teórica sobre o problema escolhido, né? Ela vai buscar contextualizar esses conhecimentos, esses conceitos através dos conhecimentos científicos. Lembrando que aqui o estudo em bases teóricas de pesquisas e artigos fazem parte de um entendimento fundamental para a nossa pesquisa avançar.
quarto passo, quando estamos nos remetendo às hipóteses de solução, né? Aqui a gente percebe aí uma metodologia bem complexa, né? Que é a questão de elaborar hipóteses coerentes para a solução do problema, ou seja, hipóteses que elas podem ser alcançadas, tangíveis do ponto de vista da comunidade e da elaboração de premissas para o estudante em relação ao problema. Então, neste ponto, a gente percebe, né, o que o grupo deve ter observado através da orientação, né, do professor, que o grupo já deve ter observado a realidade pela qual eles estão ali vivenciando a problemática. Quais são os pontos de atenção? Quais são esses pontos-chave? Né? O que é viável? O que é possível resolver? Amenizar diante da proposição do problema e do contexto observado. Na quinta etapa, nós temos a aplicação na realidade, ou seja, qual será a intervenção no local que os alunos realizarão de acordo com a orientação dos professores, das estratégias que foram levantadas, que foram estudadas ao longo da pesquisa. E é muito importante também nesta aplicação, nesta etapa, que o professor realize o feedback do trabalho realizado com os alunos. O que é possível e o que é tangível dentro da proposição aí do nosso problema. Bom, aqui nesses infográficos, né, nós podemos verificar a questão da importância de fazermos bons registros, né, de visualizarmos, de deslumbrarmos o delineamento da construção do processo cognitivo. Então, através de uns registros, a gente pode citar um diário de bordo científico, né? Então, na verdade, será delineado ao longo do projeto de pesquisa, nesse instrumento, nesse registro de pesquisa, o diário de bordo, toda a operacionalização que foi feito pelo estudante ao longo da pesquisa. É importante destacar que o percurso é tão importante quanto o resultado da pesquisa, o término da pesquisa, né? Porque, como a PCNP Helena também nos colocou anteriormente, a importância do erro, de estudar o erro, de entender o que nos levou ao erro. E às vezes, na maioria dos casos, nós não precisamos voltar à pesquisa do marco zero, e sim, através dos erros, do entendimento dos erros, nós podemos dar sequência ao nosso trabalho de pesquisa. Então, o diário de bordo, ele faz-se necessário, né, para registrar os caminhos percorridos no dia a dia, o passo a passo na construção dos saberes e na reconstrução também, quando a gente tem que retomar alguns pressupostos, né? E é muito importante também que no diário de bordo conste todos os materiais que nós utilizamos, todos os aportes pedagógicos pelos quais nós nos remetemos, os livros didáticos, as revistas científicas, os sites, ou seja, quais foram os passos do inicial, né? Como foi realizado o passo, desde o momento inicial até o momento do relatório final. E aí, relembrando um pouquinho, né, os caminhos para a pesquisa. Também esse aqui é um infográfico retirado do material Aprender Sempre, volume 3 de língua portuguesa, dentro do programa de recuperação e aprofundamento, que também pode nos levar a além de uma significação estrutural da construção dos saberes, o vislumbrar de todos os passos que nós realizamos dentro desse projeto de pesquisa. Então, reconhecer e dar significado ao tema da pesquisa, recorrer a fontes diversas para desenvolver a pesquisa, interpretar e sistematizar os dados, né, o diário de bordo aí também. Produzir o texto em gênero e pesquisa, o artigo de opinião, um artigo de pesquisa. Produzir o texto em gênero específico, um artigo científico, por exemplo. Socializar o produto final da pesquisa. Então é muito importante que a gente consiga visualizar todos os caminhos percorridos durante a nossa pesquisa.
Ressalto ainda, professores, que esses caminhos para a pesquisa, além de vislumbrar esses passos cognitivos, nós também temos que nos ater para os aspectos socioemocionais. Então é muito importante que o professor acompanhe todo esse processo, motivando o seu aluno, fazendo ele reconhecer os avanços que estão acontecendo dentro do seu processo. E o mais importante, que ele é capaz de mudar a realidade pela qual ele passa. Em relação à revisão bibliográfica, é muito importante que os professores incentivem os estudantes a se apoiar, a buscar livros, fatos, fontes confiáveis, evitar o plágio, ou seja, preservar sempre o direito da obra, os direitos reservados das obras intelectuais de outras pessoas, de terceiros. Registrar as fontes consultadas e as citações, saber o que já foi pesquisado sobre o assunto, pesquisar sobre o que a sua pesquisa pode propor de novo. E sempre, uma boa revisão pode fornecer subsídios para uma maior credibilidade para a pesquisa. Agradeço a participação de todos e, em nome do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Caieiras, convido-os a todos para a nossa interação ao vivo. Participe!